Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel, estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje, então, nós vamos resolver a seguinte questão. Veja, prove, usando definição, os limites abaixo. Tudo bem? Então, a nossa questão de hoje é o seguinte: provar que o limite da função x² é 9 quando x tende a 3, tudo bem? Então nós temos essa função aqui, x², queremos provar que o limite dela, quando x tende a 3, é 9. Tudo bem? Ok. Então, o nosso processo investigativo hoje, ele vai ser um pouco... Essa demonstração, ela é diferente das duas aulas anteriores que eu postei, aliás, da aula anterior que eu postei, porque ela requer uma outra estratégia, tudo bem? Mas é difícil achar no livro bem explicadinho, então eu vou fazer essa videoaula aqui, tudo bem? Então vamos lá. Veja, então vamos partir do gráfico, onde eu vou mostrar, a gente tentar entender geometricamente o que está acontecendo, tudo bem? Nós temos o plano cartesiano x, y. Veja, essa função aqui, ela é essa função bem aqui, veja. F de x igual a x². Tudo bem? Veja, é uma função do segundo grau e ela tem um gráfico mais ou menos assim. Ela é uma parábola, mas eu vou desenhar só a parte direita dela aqui, que nos interessa. Tudo bem? Veja, então, quando x é 3, tudo bem? A imagem do 3... Veja, 3² é 9, então a imagem do 3 aqui é 9. Tudo bem? Mas nós já aprendemos no limite que quando nós estudamos o limite, não importa para mim qual é o valor que a função assume no ponto exato. O que eu quero é estudar o comportamento dessa função ao redor do valor 3. Qual é o comportamento da nossa função quando x se aproxima de 3? Quer seja pela direita, quer seja pela esquerda. A imagem desses valores se aproximam sempre de 9? Ou existe um valor bem pertinho do 3 que a imagem é 10? É isso que nós queremos verificar, mostrar nessa videoaula, que o limite desse tipo de função, quando x tende a 3, é 9. Tudo bem? Então veja, dado um intervalo qualquer, em torno do 9, um intervalo de tamanho epsilon, nós precisamos ser capazes de encontrar um intervalo ao redor do 3 de tamanho delta, tal que se eu pegar um x, quer seja pelo lado direito, quer seja pelo lado esquerdo, a imagem sempre vai cair aqui dentro. Se isso acontecer, nós diremos que o limite dessa função, quando x tende a 3, é 9. Nós mostraremos que isso aqui é verdade. Tudo bem? Então veja, para fazer essa pequena demonstração, nós vamos fazer o seguinte, veja. Então, dado um x aqui dentro, veja, dado um x dentro do intervalo epsilon, a imagem tem que cair aqui dentro do intervalo. Dado um x dentro do intervalo delta, a imagem tem que cair aqui dentro do intervalo epsilon. Confere? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então veja, se a imagem cai dentro do intervalo epsilon, significa que a distância da imagem desse x até o 9 é menor do que epsilon. Tudo bem? Porque veja, daqui até aqui mede epsilon. Se a imagem está caindo aqui dentro, então essa distância daqui até o 9 é menor. É fácil ver geometricamente, tudo bem? Veja, nós vamos fazer agora a substituição. No lugar de f de x, nós vamos colocar quem? O x² menos 9. Então o módulo de x menos 9 é menor que epsilon. Tudo bem? Agora veja, isso aqui é uma diferença de quadrados. Isso aí é a mesma coisa que x
mais 3 vezes x menos 3. Se você resolver esse produto, o resultado vai ser x ao quadrado menos 9. Tudo bem? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Veja que 9 é 3 ao quadrado. Tudo bem? Isso é menor do que epsilon. Ok? Agora veja, quando eu tenho o módulo de um produto, eu posso escrever isso como um produto dos módulos. Assim, ó, módulo de x mais 3 vezes o módulo de x menos 3. Isso é menor do que epsilon. Tudo bem? Agora veja, o módulo de x menos 3 representa essa distância aqui, do x até o 3. Nós queremos mostrar que existe um valor para o delta, tal que o módulo de x menos 3 seja menor que delta. Só que aqui, acompanhando o x menos 3, eu tenho x mais 3. E x mais 3 não é essa distância aqui, não é a distância do x até o 3. A distância é o módulo sempre de uma diferença, e aqui o sinal é de mais. Então, nós precisamos dar um jeito de substituir o x mais 3 por um certo valor real. Tudo bem? Por um certo valor real. Como que eu vou fazer para substituir x mais 3 por um número? Nós vamos fazer o seguinte artifício, veja. Vou colocar aqui uma observação aqui, veja. Tome um delta 1 igual a 1. Tal que... O que eu estou fazendo? Veja, eu não sei qual é ainda o valor para o delta. Mas o que eu estou fazendo aqui é restringir o tamanho do delta. Ou seja, eu estou dizendo, olha, um dos meus candidatos a delta vai ser o 1. Isso é uma escolha minha, tudo bem? Por que eu estou fazendo essa escolha? Pelo seguinte aspecto, veja. Se o delta tem tamanho 1, eu posso afirmar que o módulo... Veja, se esse tamanho aqui é 1, se daqui até aqui é 1, então veja, como o x está na metade do caminho, então eu posso dizer que o módulo de x menos 3 é menor do que 1. Tudo bem? Agora, um outro detalhe que eu não falei lá atrás, eu vou mostrar aqui, veja. Se o módulo de x menos 3... Vou fazer bem aqui na reta, veja. Para você entender o que eu vou fazer, veja. Suponha que aqui é o 0. E aqui é 1. Tudo bem? Se eu pego um x aqui, eu posso dizer que o módulo... Eu posso muito bem dizer... Veja, x é positivo, é maior que 0 e menor que 1. Então eu posso dizer que o módulo de x é menor do que 1. Tudo bem? Posso. Porque ele é positivo e está à direita do 0, mas é menor do que 1. Então o módulo dele também vai ser menor que 1. Tudo bem? Agora, se eu tenho menos 1 aqui, e se eu pegar o x aqui, ó? Se eu pegar o x entre o menos 1 e o 0, o módulo desse x lá, suponha que aqui foi x1 e aqui é um x2. O módulo do x2 também vai ser menor do que 1. Por quê? O módulo do x2 é a distância dele até o 0. Então essa distância daqui até aqui é menor do que a distância do menos 1 até o 0. Ou seja, essa distância do x2 até o 0 é menor que a distância do 0 até o 1. Então eu posso dizer também que o módulo de x2 é menor que 1. Por que eu estou explicando isso? Porque é o seguinte, veja. Se eu disser que o módulo de x1 é menor do que 1, você concorda comigo que eu posso dizer que menos 1 é menor que x e x é menor do que 1? Porque veja, se eu digo que o módulo... O raciocínio aqui. Veja, se eu digo que o módulo de x1 é menor que 1, duas coisas estão acontecendo, veja. Ou ele é maior que 0 e menor que 1, ou ele é maior que menos 1 e menor que 0. Ou seja, ele está, de qualquer maneira, eu sei que ele está preso dentro desse intervalo entre menos 1 e 1. Tudo bem? E é exatamente o que acontece aqui, veja. Se eu digo que o módulo de x menos 3 é menor que 1, é porque menos 1 é menor que o módulo de x menos 3. Menos 1 é menor que x menos 3, que é menor que 1. Ou seja, esse valor x menos 3 está preso nesse intervalo entre menos 1 e 1. Tudo bem?
Continuando agora, veja. Eu vou somar em cada membro dessas desigualdades o valor 6. Então vai ficar assim, ó, menos 1 mais 6 menor que x, menos 3 mais 6 menor que 1 mais 6. Por que eu fiz isso? Porque, pelo seguinte, veja, ó, menos 1 mais 6 vai me dar 5. 5 é menor que, veja, menos 3 mais 6 vai me dar 3. Então vai ficar x mais 3. Isso é menor que 1 mais 6, 7. Veja, x mais 3 é maior que 5. Então você concorda que esse número aqui, x mais 3, o resultado disso aqui é positivo? Se é positivo, esse resultado, o módulo desse valor, o módulo de x mais 3, também é positivo. E também vai ser maior que 3. E vai continuar sendo menor do que 7. Então veja aqui, olha. Se eu digo que delta é igual a 1, isso aqui é verdade, veja. Que o módulo de x mais 3 é menor que 7. Eu mostrei aqui o passo a passo. Então, se delta for igual a 1, x mais 3 tem que ser menor que 7. Tudo bem? E o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui onde eu tenho x mais 3, eu vou substituir por 7. Veja, então vai ficar assim, ó, 7 vezes x menos 3 menor que epsilon. Então veja, como está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então veja, o módulo de x menos 3 é menor que epsilon por 7. Veja que x menos 3 aqui representa a distância, representa essa distância aqui entre o x e o 3. Tudo bem? Ou seja, se essa distância agora é menor que epsilon por 7, então esse epsilon por 7 vai ser o nosso candidato número 2 a ser o delta. Por que delta 2? Porque eu já fiz uma escolha aqui, eu disse que o delta tem que ser igual a 1. E quando eu disse que o delta era igual a 1, eu cheguei a essa verdade aqui, ó, que x mais 3 é menor que 7. Quando eu substituir aqui, nós chegamos à seguinte conclusão, que o x menos 3 ele tem que ser menor que epsilon por 7. Então esse epsilon por 7 ele é o nosso segundo candidato a delta. Como eu já tinha o delta 1, eu vou chamar esse cara aqui de delta 2. Então veja que para essa demonstração nós vamos ter dois deltas, mas eu só posso ter... Nós vamos ter dois deltas. E como é que nós vamos utilizar esses dois deltas para provar que o limite dessa função quando x tende a 3 é 9? Então a demonstração é agora, veja. A parte da demonstração é essa aqui, veja. Dado um epsilon maior que 0 qualquer, tem que entender que esse epsilon tem que ser qualquer valor. Se existir um valor de epsilon para que a desigualdade não seja verdadeira, então não estará provado, tudo bem? Então veja, dado um epsilon maior que 0 qualquer, nós vamos usar esse artifício aqui, ó. Tome um delta igual ao mínimo entre delta 1 e o delta 2. Veja, como nós não sabemos o valor do epsilon, eu não sei se epsilon dividido por 7 é maior que 1 ou menor do que 1. Inclusive, eu vou substituir aqui, veja, eu vou deixar assim, ó. O mínimo entre epsilon por 7 e 1. Ou seja, qualquer que seja o epsilon que seja dado, você vai tomar o quê? Tomar um delta, ele é o mínimo, ou seja, ele é o menor entre os dois. Porque, como eu não sei o valor do epsilon, eu não sei se esse valor aqui é menor do que 1 ou é maior. Tudo bem? Então veja, se nós tomarmos o menor, o que vai acontecer? Veja, eu vou desenhar, olha, eu vou desenhar aqui para vocês, vou tentar explicar aqui, não sei se eu vou conseguir explicar de forma clara, veja. O 3 está aqui, nós vamos criar um intervalo ao redor do 3, não foi isso que nós fizemos? Um intervalo de tamanho delta.
E dentro desse intervalo eu estou tomando um x. Veja, eu tenho dois deltas. Suponha, vamos supor aqui embaixo, veja. Vamos supor que epsilon sobre 7 é menor do que 1. Se é menor que 1 e eu estou pegando o menor, então veja, eu vou pegar esse intervalo bem aqui, ó. O epsilon vai ficar bem aqui. Daqui até aqui é epsilon por 7. Então eu estou tomando um x aqui dentro. Se eu tomar um x aqui dentro, duas coisas são verdade, veja. O módulo. Duas coisas são verdade, veja. X, a distância do x até o 3 vai ser menor do que delta. Tudo bem? E outra coisa acontece, veja. O módulo de x mais 3 é menor que 7. Por quê? Porque, veja, se o delta menor é esse epsilon por 7, eu estou pegando um intervalo menor aqui. Ó. Esse intervalo aqui, a distância daqui até aqui é epsilon por 7. Se o x está aqui, então essa distância aqui, ó, o x menos 3 é menor que 7. E o x menos 3 também vai ser menor do que 1. Veja, o módulo de x menos 3 também é menor que 1. Porque, veja, se daqui até aqui mede epsilon por 7, daqui até aqui mede 1. Então, veja, a distância do x até o 3 também é menor do que 1. Tudo bem? E dessa desigualdade, então, essa aqui é verdadeira. E essa aqui é verdadeira. Agora, veja, se o contrário acontece. Vamos ver se o contrário acontecer. Veja. Se o 1 é menor que epsilon por 7. A gente está escolhendo o menor. Então, esse intervalo daqui até aqui é 1. Eu vou tomar um x aqui dentro. Ou seja, o módulo de x menos 3 vai ser menor que o delta. Porque o delta mede 1. Mas se x menos 3 é menor que 1, nós vimos que isso aqui é verdade. Então, independente da escolha que eu faça, desde que eu pegue o menor dos dois, essas duas desigualdades vão ser verdadeiras. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro a ideia por trás. Então vamos lá. Vamos terminar essa demonstração. Veja, dado um epsilon maior que zero qualquer, tome um delta igual ao mínimo entre esses dois valores, tal que o módulo de x mais 3 é menor que 7 e o módulo de x menos 3 é menor do que epsilon por 7. O que implica que o módulo de x menos 3, que 7 vezes o módulo de x menos 3, é menor que epsilon. Só que, veja, esse produto é menor que epsilon. Você concorda comigo que se eu trocar o 7 por um valor menor do que ele, a desigualdade continua verdadeira. Então eu vou trocar o 7 por x mais 3. Então veja, o módulo de x mais 3 vezes o módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Ora, mas esse produto de módulo é a mesma coisa que o módulo de x mais 3 vezes x menos 3, e isso é menor que epsilon. O que implica que isso é o módulo de x ao quadrado menos 9, que é menor que epsilon. Tudo bem? Que é a mesma coisa que o quê? Que é f de x menos 9 menor que epsilon. Tudo bem? Portanto, está provado que o limite da função x ao quadrado, quando x
tende a 3 é 9. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido transmitir para vocês essa demonstração com clareza. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.